Você já se perguntou por que o Bitcoin parece uma montanha russa, subindo e descendo sem parar? Será que existe um segredo por trás dessas oscilações? E mais importante, quem realmente controla o preço dessa moeda digital que está mudando o mundo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios do universo cripto. O que faz o preço do Bitcoin subir ou cair? Se você já se pegou olhando o gráfico e pensando, o que está acontecendo? Este vídeo é para você. Vamos entender os fatores que realmente movem o Bitcoin e como você pode usar esse conhecimento a seu favor. Para começar, precisamos entender o básico, a lei da oferta e da demanda. É o princípio mais fundamental da economia. E sim, ele se aplica perfeitamente ao Bitcoin. Pense nele como uma commodity, algo como ouro, petróleo ou até mesmo frutas de uma feira. Não há uma entidade central, um governo ou uma empresa que diga o Bitcoin vale X. O preço é determinado puramente pelo mercado, pelas interações de milhões de compradores e vendedores ao redor do globo. Simplificando, se mais pessoas querem comprar Bitcoin do que vender, o preço sobe. A demanda supera a oferta e os compradores estão dispostos a pagar mais. Por outro lado, se mais pessoas estão vendendo Bitcoin do que comprando, o preço tende a cair. A oferta supera a demanda e os vendedores precisam baixar o preço para encontrar compradores. É assim que funciona, de forma descentralizada e orgânica. E aqui entra um ponto crucial. A oferta de Bitcoin é limitada. Existem apenas 21 milhões de Bitcoins que podem ser criados. Essa escassez programada, combinada com uma demanda crescente, é um dos grandes motores da valorização histórica do Bitcoin. É como ter um item raro e cobiçado. Quanto mais gente quer e menos tem disponível, mais valioso ele se torna. Essa é a base para entender a explosão de preço que vimos ao longo dos anos. Mas não é só oferta e demanda. O Bitcoin também é um ativo sensível a notícias e eventos globais. Pense em regulamentações de governos, lançamentos de novos produtos financeiros, ou até mesmo grandes empresas adotando ou proibindo criptomoedas. Tudo isso pode causar ondas no mercado, gerando movimentos significativos. Vamos a alguns exemplos marcantes. Em janeiro de 2024, quando os Estados Unidos, a maior economia do mundo, aprovaram os ETFs de Bitcoin à vista, o preço disparou para novos recordes históricos. Foi um reconhecimento institucional que abriu as portas para um novo fluxo de capital, impulsionando a demanda. Outro momento de alta foi em 2021, quando El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Grandes empresas como Tesla e MicroStrategy também causaram impactos positivos ao anunciar suas compras de Bitcoin, gerando entusiasmo e mais demanda. No entanto, a moeda digital também sente o impacto de notícias negativas. Em maio de 2021, a proibição da mineração de Bitcoin na China fez o preço despencar em 50% em poucos dias. Um verdadeiro choque para o mercado. E quem não se lembra do início da pandemia em março de 2020? O medo e a incerteza global levaram o Bitcoin, junto com outros ativos de risco, a uma queda superior a 50%. Nesses momentos, a aversão ao risco domina e a oferta de venda supera a demanda. É vital entender que, embora essas notícias causem movimentos bruscos no curto prazo, no médio e longo prazo são os fundamentos do Bitcoin, sua tecnologia, sua descentralização e sua crescente adoção que realmente ditam o valor. O Bitcoin tem uma resiliência incrível, muitas vezes recuperando seu valor em questão de meses após grandes quedas impulsionadas por notícias. Não caia na tentação de tomar decisões precipitadas baseadas apenas em manchetes. Além da oferta e da demanda e das notícias globais, existe um fator mais subjetivo, mas igualmente poderoso: o sentimento do mercado. Isso nada mais é do que o humor coletivo dos investidores. Quando o mercado está otimista, há um clima de euforia, e muitos investidores compram, elevando os preços. Isso é o que chamamos de bull market, ou mercado de touro. Por que touro? Porque o touro ataca de baixo para cima com seus chifres, simbolizando a alta dos preços. Já em momentos de incerteza, medo ou pessimismo generalizado, os investidores tendem a vender ativos de risco e buscar refúgio em ativos mais seguros. Isso é o bear market, ou mercado de urso. E o urso ataca de cima para baixo com suas garras, representando a queda dos preços. Esses ciclos de otimismo e pessimismo são naturais em qualquer mercado financeiro. E o Bitcoin, com a sua volatilidade, os reflete de forma amplificada. A pandemia de 2020 é um exemplo perfeito. O evento global gerou uma incerteza e um pessimismo tão grande que o mercado de urso dominou, causando a queda generalizada.
Mais recentemente, o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos também gerou um sentimento de aversão ao risco, impactando negativamente o Bitcoin e outros ativos. É vital reconhecer que essas flutuações fazem parte do jogo. Se você busca o potencial de valorização explosiva do Bitcoin, como a alta de mais de 5% que vimos em 2013, você precisa estar preparado para a possibilidade de quedas significativas. É um trade-off, uma balança que todo investidor precisa calibrar com seu perfil de risco, entendendo que grandes retornos vêm com grandes riscos. Entender esses drivers, oferta e demanda, notícias globais e o sentimento do mercado é fundamental para navegar no universo cripto. Eles explicam por que o Bitcoin é tão dinâmico e por que, apesar das flutuações, ele continua a ser um dos ativos mais fascinantes da atualidade. Com esse conhecimento, você está mais preparado. E agora eu quero saber de você. Com base em tudo que vimos, você se sente mais confiante para entender os movimentos do Bitcoin? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos direto ao ponto sobre cripto.